Fala galera, mais um dia aqui, fechando mês de julho de desafios, de novidades na minha atmosfera criativa, impulsos diferentes. Digamos que o mês de julho foi um mês que me aguçou mais a minha criatividade e vou compartilhar o que rolou nesse mês. Rolaram alguns estudos de caso e os estudos de caso são momentos onde eu vendo o meu trabalho como designer gráfico freelancer. E é um momento que eu posso colocar mais da minha assinatura, mais da minha intenção. E ao mesmo tempo eu preciso variar o estilo desses estudos entre um estilo mais surf, mais alternativo, e também o institucional. Porque eu sei há muito tempo que meu portfólio, se ele for mais rasgado, mais grafite, se ele for mais punk, eu fico, digamos, um pouco isolado. Eu não tenho uma audiência tão fiel nesse sentido. Então eu preciso sempre também olhar para os caminhos mais institucionais, ou seja, letras mais retas, mais simples, né, mais clássicos. Eu gosto muito, e eu gosto de fazer o simples com um toque de arrojado. Eu acho que isso é o tempero. Um exemplo desse simples arrojado é a logo da Surfing Magazine, que por acaso um dos designers era o Dave Carson, que me inspira muito. Dave Carson, ele foi designer das capas da Surfing Magazine, uma revista clássica de surf que já acabou, americana, e as capas já começava pela capa. Então digamos que a minha influência número 1 hoje, quando eu busco inspiração, é o Dave Carson. Eu não sei citar mais outras influências. Eu prefiro criar da minha cabeça, criar de referências visuais, mas um nome para citar, eu citaria o Dave Carson, que é para mim o cara que desconstruiu os grids. Ele desconstruiu toda a regra, né? Toda a regra de estética, e em nome do surf. O Dave Carson é um cara que não sei se mora ainda, mas já vi entrevistas com ele. Ele mora de frente para uma direita, então a vida dele é surfar e se envolver com arte, uma vida dos sonhos, né? E é isso, galera. Esse mês de julho eu vou compartilhar aqui com vocês quais foram os estudos. Eu entrei numa de criar alguns redesigns de logo. Então, começando pelo redesign do episódio passado, que eu fiz daquela revendedora de pranchas, eu peguei esse embalo e fiz alguns redesigns para deixar no meu portfólio, para usar como vitrine mesmo. É isso, a gente tem que facilitar o entendimento. E é legal a gente ver o antes e o depois, né? Uma proposta que está ali, existente, e aí vem uma outra proposta, uma outra repaginação. E um dos redesigns que eu fiz foi uma proposta para a Confederação Brasileira de Bodyboard, a Sebrasb, que foi essa aqui. A logo era essa, e eu fiz uma releitura para isso. Eu noto que elas têm
um aspecto que, se fosse um projeto meu, claro, eu como designer gráfico sempre vejo possibilidades, mas eu mexeria e transformarei, né, iria transformar em algo mais interessante, digamos, um pouco mais apurado, um pouco mais lapidado. Então, galera, eu apostei nesse redesign. Espero negociar da maneira correta, com a pessoa correta. E estou divulgando aqui porque esse espaço é onde eu falo do meu trabalho, eu falo da minha caminhada como designer gráfico freelancer. E tem também um redesign que eu já tinha feito há um tempo, mas que eu compartilhei, que foi esse aqui. Before, after. Onde você sai de uma logo extremamente... a palavra não é simples, é uma logo, digamos, boba, ou uma logo que falta um toque, falta né? E eu criei uma leitura que se adequa mais ao mercado. E o que acontece, galera, é que muitas vezes as marcas elas nascem, né, a partir de impulsos que não dão prioridade para o aspecto estético. Então, aquelas logos, elas ficam ali durante não sei quanto tempo. As logos, elas ficam ali durante muito tempo. Às vezes não tá nem legal, mas a galera vai empurrando. E eu tô nesse impulso, principalmente agora nesse mês. Hoje tem uma galera aqui, ó. Galera mandando ver aí no capim. The Horses. Vou passar aqui no meio deles. Eles são muito tranquilos. Se fosse boi, eu não ia estar passando aqui no meio com tanta tranquilidade. Os cavalos são muito da paz. Só querem saber de comer um capim. Tão tranquilo. Eu já tomei pega de boi, aquele boi branco. Já me botou pra correr aqui. Era cheio de boi aqui. Agora só tem cavalo. Mas é isso, galera. Mais um fim de tarde para falar sobre essas atualizações. Lembrando que mês de julho foi um mês de, como eu falei, altos pássaros. Cadê? Então, galera, como eu falei, é uma águia ou um falcão. Irado, né? Fim do dia terminando, os animais se recolhendo. E como eu estava contando, o mês de julho foi o mês do estudo de caso. E um deles que eu fiz, que eu fiquei amarradão, foi dessa cerveja. Astral. E é uma maneira de eu estar vendendo meu trabalho, minha criatividade. E esse impulso para criar essa cerveja, ele veio a partir de um vídeo de um estúdio grande que apareceu para mim, um estúdio onde tem muito dinheiro envolvido, onde tem muita gente envolvida, não é uma pessoa só, muito maquinário envolvido nesse estúdio. E eu, sozinho, com a minha criatividade, com as minhas ideias, meu conhecimento, eu decidi criar algo que ficasse
equiparável. Um trabalho que eu olhasse e não deixasse a desejar. E eu achei que essa cerveja foi esse tipo de trabalho foi um trabalho que, digamos que é o mesmo trabalho que um estúdio, só que bem mais em conta, com um prazo muito mais interessante. E foi isso, foi uma maneira de eu me testar e botar minha criatividade. E um ponto legal sobre o meu trabalho, e que eu fui percebendo isso aos poucos, foi que por mais que eu crie uma logo de uma cerveja, por mais que eu crie uma logo de uma lanchonete, por mais que eu crie uma logo institucional, essas criações sempre vão ter uma pitada de surf, uma pitada de uma dinâmica visual ali, moderna ou um pouco arrojada. É até difícil para mim criar uma logo muito careta, mas se o briefing for esse, a gente atende. É até mais fácil, na real. Então, como eu tinha dito antes, eu gosto muito do design minimalista, simples, mas que traz um toque sofisticado, um toque de surf. E não é à toa, galera, que esse aspecto que eu tô falando, todo mundo quer surfar nesse aspecto visual do surf. A galera de outros gêneros musicais, diferente do rock, diferente do reggae, todo mundo quer beber dessa fonte que o surf, que esse movimento ele tem, essa potência, que é o aspecto jovem, o aspecto saudável, o aspecto bonito, o aspecto, né? Não estou falando sobre perfeição, mas sobre boas combinações de cores, sabe? Eu acho que esse movimento ele inspira todo mundo, tudo que vem do surf. E como eu me encontro nessa atmosfera, é onde né, é onde eu encontro a minha identidade, é muito bom falar disso, porque fala do meu trabalho, fala do que eu sou. Então, no fundo, por mais que as marcas, certas marcas, certas empresas não sejam do surf, elas têm um impulso para consumir algo visual relacionado com o surf, porque comunica tudo isso que eu falei. Então, mês de julho foi um mês de estudo de caso. Eu vou chegar em casa agora, eu vou terminar mais um. Dessa vez para duas entidades, duas associações de bodyboard. A gente está ali conversando, os dirigentes, a galera meio dura, a galera não quer investir. Ir atrás de orçamento sempre tem possibilidades de você enviar uma proposta e os responsáveis irem atrás de recurso para trazer essa melhoria visual. Mas eu sinto que a galera é dura, a galera não quer, prefere ficar com aquela logo ali, que parece que é logo de futebol de várzea, uma coisa meio pá. E parece às vezes que você está fazendo um favor em ajudar aquele projeto. E o que eu quero não é ter meu nome lá, como quem criou. O que eu quero é oferecer um serviço, receber por isso e, de tabela, ajudar o circuito de bodyboard, uma entidade, ajudar, né? De alguma forma, colaborar. Então é isso, mês de julho foi nesse sentido, foi procurando trazer melhorias, não só para o meu portfólio, mas em propostas. Eu vou chegar em casa agora, vou terminar 2 propostas visuais. Esperamos que vingue, faz parte da nossa jornada, essas apostas. E aproveitando o embalo, já que eu não tô com muito tempo aqui de vídeo, esse mês de julho me levou a algumas reflexões válidas, mas que a gente precisa de certa forma ter cautela para não entrar numa energia ruim, para não entrar numa energia de reclamação ou alguma energia de resistência. Quando eu, né,
falar por mim. Quando eu penso no meu portfólio hoje, eu me dou conta, né, na verdade eu já sei disso há muito tempo, que o meu Instagram, ele é a minha vitrine, assim como o yuricarvalho.com. E eu fui notando que o meu Instagram, e agora esse papo aí é pra galera da social media, quem por acaso, né, tiver conhecimento e tiver me ouvindo, quiser deixar uma opinião, falar um pouco sobre, não é sobre conselhos, mas é sobre deixar um ponto de vista, isso é muito válido. Mas a minha rede social principal, que é o Instagram, pelo fato de eu não entregar um tipo de conteúdo que as pessoas querem ver, eu fui percebendo que a minha vitrine, que é o minha ferramenta, né, de divulgação, ela foi me deixando num lugar como se fosse numa gaveta. Então, a cada post que eu fazia, cada reels publicado, eu via que eu estava ali escondido na gaveta, nenhuma visualização e a interação mínima da mínima da mínima. E eu fui me dando conta que as pessoas que hoje interagem no meu Instagram, no meu Stories, a minha audiência, digamos, ela é composta de pessoas que eu conheço. São poucas as pessoas que eu conheci ali no Instagram e desconhecidos não existe. Então, esse é um lugar perigoso. Por quê? A galera conhecida, para interagir contigo, você tem que entregar um conteúdo muito interativo, onde você esteja o tempo todo convidando para interação. E os meus conteúdos que eu publico, meus reels, meus posts, são conteúdos sobre o meu trabalho. E dificilmente isso desperta o interesse de interação. Eu vou dar um exemplo aqui do que eu tive de ocasião que me mostrou o que era uma boa interação gratuita. Com a minha produtora, Prone Media, que eu tive por mais de 10 anos lá em Itacoatiara, toda vez que eu postava uma foto de uma onda rara, postava uma foto de um swell, de um dia clássico, todo mundo queria comentar para fazer parte daquilo, para mostrar que estava lá, para mostrar que conhece, para mostrar que, né, interagir. Então era um tipo de conteúdo que despertava interesse nas pessoas. E eu fui vendo que, como artista, as pessoas acabam se engajando em causas sociais, acabam enganchando ali em temas onde existe um apelo para que o seu trabalho não passe de uma maneira muito solitária, ou porque o cara que conseguiu, o cara como designer gráfico, o cara não entrega conteúdo ensinando nada, o cara não entrega nada que as pessoas querem ver, só fala do trabalho, o que tem, que é o meu caso, né? Eu mostro o que eu tenho feito, mostro minha criatividade. Eu fui me dando conta que isso não gera interesse, isso não gera motivo para interação. E ao mesmo tempo eu me pergunto, para que eu quero interação? Será que os comentários, interações, será que isso tudo não é sobre algum tipo de necessidade de validação? Então, eu como venho trabalhando isso já, da validação, do mérito, da vaidade, como eu já venho trabalhando isso há alguns anos, hoje isso não me incomoda. Mas eu vejo que eu deixo de atingir pessoas, né? Quando eu publico um vídeo e dá 300 visualizações. Ao mesmo tempo, na minha outra conta do Instagram, eu comecei a publicar vídeos do Bob Marley traduzidos para português. E eu fui de 200 seguidores para 3.000 e pouco, em pouco tempo. Tem vídeos meus que eu publiquei, vídeos traduzidos, que tem quase 500 mil, passou de 500 mil de visualizações. Então eu estou entregando algo que as pessoas têm interesse. Então eu fui me dando conta que eu, como designer gráfico, atuando, tendo uma mídia social,
até onde eu iria mudar, até onde eu iria começar a entregar aquilo que as pessoas querem ver e até onde eu iria seguir fazendo aquilo que eu tô a fim de fazer, que eu acho que é legal. Eu fico imaginando as empresas que são altamente dependentes de números, agências, todo esse circuito de projetos que dependem de número, porque eu não tenho seguidor, para muita gente meu trabalho não vale nada. Isso é uma, digamos, né, é um entendimento hoje em dia. Se você não tem seguidor, não tem interação, seu trabalho não vale nada. Isso é muito louco e eu gosto de bater de frente com isso. Então eu tenho meio que uma cara de pau ali de fazer meu trabalho normalmente e ir. Se algumas pessoas, ou a maioria delas, desmerecerem meu trabalho porque não tem curtido, não tem interação, é liberdade, elas têm a liberdade de ver dessa forma. E eu acabo optando por bater de frente com isso, ou seja, eu não vou mudar meu trabalho, eu não vou mudar minha postura, não vou mudar minha maneira de conduzir as coisas para ter mais interação, para entregar o que a galera quer ver. Esse exemplo que eu dei dos vídeos do Marley foi sem querer. Eu simplesmente fiz algo que veio de um anseio meu, que era, preciso levar a mensagem do Marley até mais pessoas. E foi nesse intuito que eu comecei a editar os vídeos e por acaso começou a bombar. E aquilo pra mim, cara, não me envaidece, não me... digamos, nem todo mundo tá nessa de números por vaidade. Né? A gente precisa vender o nosso trabalho, a gente precisa entregar resultados, a gente sabe disso. Tem a galera da vaidade, mas tem uma galera que é aspecto profissional mesmo. Então, quando eu vi essa viralização ali nos vídeos do Marley, aquilo, lógico que me deu um gostinho legal de ver a interação das pessoas, o aspecto positivo de eu saber que eu estou multiplicando boas energias, né? Não é uma página que está viralizando de crítica, falando mal disso, daquilo. Eu estou compartilhando energias da música reggae, mensagens de paz, de união, de expansão de consciência. Então isso tudo para mim é muito valioso. E ver isso multiplicar, né, é muito bom. E teve um momento que foi também agora um aspecto que tô falando de coisa boa. Teve um cara lá que escreveu, digamos que tinha todo o shape de hater. O cara escreveu o seguinte: o cara escreveu, olha, você é um branco, me chamando de branco, apropriador, como se eu estivesse me apropriando da fala do Marley para tirar um benefício, E aí eu me dei conta, cara, que com a minha outra conta de design gráfico, era muito difícil ter algo, né, alguém que vinha para atacar. E como esse perfil meu, onde eu publico os vídeos traduzidos, ele já tem muita gente, tá bombando de visualização, acabou acontecendo isso. De um cara chegar e vir com uma crítica. Na verdade, o vídeo que eu postei lá falando que o Marley, uma fala do Marley, né, contando que ele não era de esquerda nem de direita, e esse vídeo é bem polêmico, e tem tudo a ver com ele, e tem tudo a ver comigo. Porque eu não levanto bandeira de esquerda, não levanto bandeira de direita. Para mim isso é maior atraso de progresso, porque enquanto a população briga por direita e esquerda, os dois lados da política, tanto a direita quanto a esquerda, estão manipulando tudo. Então, quanto mais as pessoas brigarem, né, quanto mais houver essa divisão, mais eles dominam, enfim. Então, quando esse cara chegou lá e deixou esse comentário, né, falando que eu estava me apropriando de uma fala do Marley, que eu era branco, que eu não podia fazer aquilo, cara, por um segundo aquilo me tocou. Por alguns instantes aquilo me gerou quase que uma vontade de... quer saber? Não vou editar mais esses vídeos traduzidos não. Então, galera, para vocês verem como que às vezes um comentário, como que aquilo tem uma força, né?
para influenciar a gente. E aí eu logo me dei conta e pensei, cara, eu vou me deixar influenciar por um cara que veio dar a opinião dele. E aí que tá o ponto que eu acho que é o mais libertador. É a gente não ficar com raiva daquela criatura, não levar aquilo pro pessoal. E isso foi um aspecto que eu evolui muito nesses anos aqui, longe de todo mundo. Eu pude evoluir esse aspecto de não levar pro pessoal. E é tão bom, cara, é libertador, porque a gente vai se deparar com muita gente que vai vir para cutucar, que vai vir para causar mesmo. E a gente não se misturar com tudo isso é muito bom, porque você entende que a pessoa tem o direito dela de deixar uma opinião. Lógico que nem sempre dá para aturar e abaixar a cabeça para alguém que está vindo te desrespeitar, te xingar, te esculachar, não é por aí também. Mas a gente não se envolver emocionalmente com muita coisa, isso é libertador. Muitas pessoas podem aprender por si mesmas, sozinhas, outras com terapia, outras lendo livro. E esse momento aí foi um momento que me fez entender que, beleza, eu tô investindo ali naqueles vídeos, vão ter pessoas que vão chegar, vão falar bem. 90% das pessoas estão ali deixando o coração, falando que ama aquelas traduções, que ama o Marley, né? Porque o foco não é o meu trabalho que eu tô fazendo, é a mensagem. Então, poder ver isso multiplicar é muito bom. E ao mesmo tempo, na minha outra conta do Instagram, eu vejo meu portfólio, que é seria o meu assunto principal, cada vez com menos número, cada vez. E eu também, eu não dou a mínima para gerar o tipo de conteúdo que engaja, para fazer da maneira que o Instagram entende, para fazer do jeito que o algoritmo gosta. Eu não dou a mínima para isso, então eu não posso achar ruim, né? Porque não existe um esforço de entregar o que viraliza, do jeito que viraliza. Talvez fosse até uma ocasião legal de testar algumas coisas, mas eu fico vendo às vezes o que chega até mim, chega para mim que sou desperto ou que tem algum tipo de percepção, eu vejo que para mim fica até uma forçação de barra quando a galera vai para um tipo de comunicação, um tipo de abordagem, um tipo de geração de conteúdo que é sempre para viralizar, é sempre para entregar o que as pessoas querem. Então é como se fosse assim, olha, eu vou te entregar um conteúdo de graça aqui, ó, você me dá um like de troca. Então essa barganha, isso nem me move. Na real, eu não consigo pensar dessa forma. Desde a época dos vídeos da Pronimídia, a gente tinha 10 mil seguidores no Facebook. Essa página do Facebook caiu do nada. Eu já estou com um advogado, em contato com o advogado para racionar o Facebook, para descobrir por que a página caiu do nada, se não tinha motivo nenhum. A página estava apenas fora do ar. Eu tenho páginas até mais antigas que estão até hoje no meu Facebook guardadas. Porque logo a da Pronimídia caiu e eu não consigo publicar mais nela, ela sumiu na verdade. Então, desde a época dessa página no Facebook, que foi a época que eu tive ativo, né, produzindo conteúdo lá em Taquatiara, na época que pouca gente produzia conteúdo, eram outros tempos. Então, desde a época dessa página que eu produzo conteúdo orgânico, que eu não me preocupo com entregar o que querem ver, com entregar o que está viralizando. É uma abordagem, né? É uma maneira de conduzir. E que em tempos de desafio a gente às vezes pensa em mudar, pensa em atualizar, mas a real é que existe uma essência ali que ela vai permanecer a mesma, né? Um espírito, uma intenção. Então é isso. Mês de julho praticamente se foi. Estamos aqui fechando o dia.
sol já se foi. Um mês de julho quente. Mês de julho foi quente, eu tô aqui, nunca vi um mês de julho tão quente. Esse ano tá diferente, coisas do El Niño. E qualquer hora a gente tá de volta. 'Cause after all our time rolls by, it ain't that complicated to look at how you spent your